Fala galera, para você ligado aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço. Voltei após a vitória do Peixe, maiúscula, 4-0 aqui na vila mais famosa do mundo. E olha, a rodada até aqui brilhante para o Peixe, hein? O São Bernardo virou a partida lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto, perdia por 1-0, virou em 2-1 e ontem a Inter de Limeira perdeu para Água Santa. Ou seja, a derrota do Bragantino na próxima quarta-feira seria realmente espetacular para o Peixe. O Santos, que agora é terceiro colocado do Grupo A, salta de 10 para 13 pontos e fica apenas um ponto do Botafogo de Ribeirão Preto. A conta é muito simples. O Santos precisa vencer as suas duas partidas e torcer por um tropeço do Botafogo de Ribeirão Preto nos dois próximos jogos. Se isso acontecer, o RB Bragantino pode até ganhar as suas 3 partidas que faltam e o Santos seria segundo colocado do Grupo A. Agora, se o Santos vencer as suas 2 partidas e o Bragantino tropeçar 2 vezes e o Botafogo tropeçar mais uma vez, o Santos seria primeiro colocado. Agora, se o Santos não vencer as suas 2 partidas, vencer uma e tropeçar outra, aí, meu amigo, aí pode colocar a calculadora do lado, que você vai precisar fazer muita conta. Mas o importante aqui foi a vitória do Peixe, maiúscula, por 4-0. 2 gols de Marcos Leonardo, 2 gols de Mendonça e poderia ter sido muito mais. É claro que o Santos tirou um pouco o pé na segunda etapa, o Dair Helma aproveitou para fazer algumas alterações, sacou o Lucas Lima, sacou o Marcos Leonardo e sacou o próprio Felipe Jonathan. Se o Santos aperta, poderia ter saído aqui com uma goleada histórica, com a fraca Portuguesa, que está praticamente rebaixada, né? Agora, o jogo de hoje mostrou que Lucas Lima pode agregar muito ao Santos Futebol Clube. Independente da opinião de cada torcedor, se queria ou não ter de volta Lucas Lima ao Santos Futebol Clube, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua mágoa com o Lucas Lima ou não, mas a realidade é que o Lucas Lima jogou muita bola aqui na Vila Belmiro nesta noite. É um jogador que voltou para buscar o jogo, ora estava do lado esquerdo fazendo ali a triangulação com o próprio Mendonça e com o próprio Felipe Jonathan, ora estava do lado direito fazendo a triangulação com o Joaquim e também com o próprio Ângelo, e o que vimos aqui nos fez lembrar um pouquinho 2016, né? Com aquela dobradinha, com aquela dupla, Lucas Lima e também Ricardo Oliveira. E por muitas vezes, jogando aqui pela direita, o Lucas Lima lembrou também aquela dobradinha que ele fazia com o Vitor Ferraz, né? Onde o Vitor Ferraz fazia por muitas vezes a ultrapassagem. O Joaquim hoje fez a sua melhor partida com a camisa do Santos. E por que os demais jogadores cresceram com o Lucas Lima? Porque ele tem qualidade no passe. Ele é um jogador que, quando recebe a bola, pensa em direção ao gol. Ele tem o último passe. Ele é um jogador mais objetivo do que vários que passaram pelo Santos ao longo aí desses últimos anos. Então, sim, a importância do Lucas Lima hoje foi muito grande para o Santos Futebol Clube. E quem ganhou com isso foi, claro, o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, que não marcava gols com a camisa do Santos desde a sua estreia contra o Mirassol no dia 14 de janeiro. Eram praticamente um mês, né? Mais de um mês sem marcar gols o Marcos Leonardo no Santos e 8 jogos de jejum. O Marcos Leonardo fez 2, poderia ter feito mais do que isso e, claro, contou com as assistências do Lucas Lima. Então, é um Santos que fez hoje o torcedor lembrar um pouquinho dos bons momentos. É muito pouco, claro que é. É muito pouco. O torcedor do Santos pode até dormir iludido nesse domingo de carnaval, mas ele sabe, amanhã ele vai acordar e vai saber, pô, foi a Portuguesa. Portuguesa é um time que está virtualmente rebaixado, é um elenco muito fraco, muito frágil da Portuguesa, né? Pará, lateral direito. É um time muito ruim da Portuguesa, olha, com toda certeza é o pior adversário que o Santos enfrentou no Campeonato Paulista. Mas o Santos fez a sua parte, atropelou, passou o carro, isso é o mais importante. Então o torcedor santista vai dormir hoje feliz, porque viu o Santos criar pelo meio, viu o Santos chegar com bolas trabalhadas, viu o Marcos Leonardo, o seu centroavante, marcar gols, que era isso que a gente cobrava. Então, foi realmente uma tarde muito agradável na Vila Belmiro. Cerca de 11 mil torcedores estiveram aqui na Vila chuvosa, a Vila que realmente contou com uma chuva desde o início da partida, uma garoa
que alternou ali entre pingos finos e pingos mais grossos, mas a realidade é que o torcedor apoiou o Santos Futebol Clube nos 90 minutos. A vitória coloca o Santos no jogo, coloca o Santos realmente na briga por uma vaga no Campeonato Paulista. O tamanho do Santos, a importância que o Santos tem, não pode ficar fora da reta final do Campeonato Paulista. Seria um vexame muito grande. E vamos torcer para que esse time agora engrene no comando de Odair Hellmann. O Hellmann demorou um pouquinho para trocar alguns jogadores na segunda etapa. Por exemplo, o Ângelo. O Ângelo fez uma partida muito ruim, abaixo da média, né? O Ângelo não acertou absolutamente nada durante os 90 minutos. Ele não conseguiu surfar na onda de Lucas Lima, de Marcos Leonardo, de Mendonça, do próprio Joaquim, que foi bem, do Dodi, que fez uma partida mais uma vez espetacular. É impressionante o que joga esse Dodi, né? É um carrapato, é um jogador que corre demais, mas ao mesmo tempo tem qualidade para sair jogando, para carregar a bola e fazer o elo de ligação entre a defesa e o ataque. Então é um jogador importante, o Dodi. E o Ângelo, mesmo com essa maré positiva do Santos, não conseguiu surfar na onda. Esse garoto vive um momento complicado no Peixe, né? Cercado de muitas especulações, de propostas do Nottingham Forest, do Flamengo, a realidade é que o Ângelo não consegue jogar, né? Então isso preocupa demais e o Odair Hellmann vai precisar entender o que está se passando com o Ângelo para a sequência da temporada. O Santos hoje claramente jogou com um jogador a menos, que era o Ângelo, né? Então a vitória não pode esconder problemas. E o Ângelo hoje foi um problema que o Hellmann vai precisar trabalhar durante toda a semana. Na segunda etapa entrou o Daniel Ruiz, o colombiano. Entrou ainda tímido, né? Um jogador de apenas 21 anos, tem muito a agregar. Lucas Pires entrou no lugar do Felipe Jonathan. Lucas Pires às vezes, né, tropeça na bola, às vezes é um pouquinho... a ansiedade atrapalha demais o garoto Lucas Pires, não vive um grande momento. Agora quem entrou muito bem foi o Eduardo Bauerman, né? O Bauerman entrou no lugar do Joaquim, o Joaquim tinha um cartão amarelo, e como o Santos tem o clássico contra o Corinthians no próximo final de semana, o treinador Odair Hellmann, claro que tirou ali o Joaquim no intervalo, colocando o Eduardo Bauerman, que fez um grande jogo. O Michael foi bem hoje, o João Paulo nas vezes que foi exigido, foi muito bem, não comprometeu o arqueiro João Paulo. Olha, melhor jogo do Santos, sem sombra de dúvidas no Campeonato Paulista, foi aqui, hoje, na Vila Belmiro, contra a Portuguesa. Tirando o desconto que a Portuguesa é um time fraco, eu acho que o Santos fez muito bem a sua parte nesse domingo de Carnaval. E a torcida do Santos está muito feliz. Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Santos vai se classificar no Campeonato Paulista? Rebaixamento, esquece. Aquele torcedor mais pessimista, mais preocupado, que estava com medo do rebaixamento, está tranquilo agora, porque sabe que o Santos não corre nem riscos matemáticos de ser rebaixado. Agora, classificação é logo ali. Precisa vencer 2 partidas e torcer por mais um tropeço do Botafogo de Ribeirão Preto, que estava vencendo com um jogador a mais o São Bernardo e teve a virada aí nos minutos finais do São Bernardo. Que beleza, hein, São Bernardo? Muito obrigado por ter virado a partida contra o Botafogo. E agora é torcer para o Palmeiras contra o RB Bragantino e que o Santos faça a sua parte. Quinta-feira tem Santos na Copa do Brasil, Santos e Ceilândia, 20 horas no Cerejão, com transmissão do Varanda Futebol Debate. Um grande abraço, valeu galera, tchau!